aqui é o meu companheiro há 40 anos. Foi ele que me deu tudo. Jeito, bom sujeito, se não vai acabar de tanga. O boi, quando não sabe ser boi, apanha do carreiro, ainda lambe a canga. É tome jeito, bom sujeito, se não vai acabar de tanga. O boi, quando não sabe ser boi, apanha do carreiro, ainda lambe a canga. Eu também já fui gamado de quatro costados, não me enganava com disse, me disse. É que veio uma seara para eu e ela viver na velhice. Veio o vento do destino ou da ilusão, acabou aquilo tudo e me deixou na mão. Se eu não dou um pulo certo, namora precisa. Fica igual capítulo novo numa pedaliza. Se eu não dou um tiro certo, namora precisa. Fica capítulo novo numa... Chega, meu filho. Chega, meu filho. Meu filho, chega que a coisa mudou. José Gomes Silva... Sou eu, filho. José Gomes Filho sou eu. Nasceu... Em Alagoa Grande. No interior da Paraíba. Justo. E como é que nasceu o Jackson do Pandeiro? Jackson do Pandeiro nasceu... eu era fã de filme de faroeste, naquela época que tinha cinema mudo. Ontem, no tempo que inventaram Cuspi, tinha o cinema mudo. E eu era fã do cinema mudo. E procurei o nome daquele de artista americano, que era Jackson e Jack. Tinha os três. Então tinha um indivíduo lá que eu achava que eu devia ser aquele cara. É um moleque de 10 anos de idade, então botei meu nome de Jacques Perrin. E brinquei de artista muito tempo, com revólver de pau, chapéu de palha metido a sebo, quebrado assim, daquela, sabe como é que é? E dali nós fomos em frente, e fui crescendo e tal, depois acabou a brincadeira, eu fui trabalhar na panificadora, da panificadora eu comecei tocando tamborim, e tocando tamborim passei a tocar bateria, e depois não dei certo na bateria porque eu não gostava de tocar música estrangeira, eu só gostava de tocar o que era brasileiro, samba, choro, frevo, aquele povo todo. Então na época tinha fox. O blue eu ainda saía bem, mas tinha um fox metido mais a rápido, né? Que já veio aí como twist, como rock, e com iê, era naquela base. Então precisava muito de rufo. E eu não tinha rufo. E não me adaptava bem dentro daquele negócio. Eu gostava era do coco, lá das minhas bandas. Minha mãe era cantadeira de coco, e então eu estava bem por dentro das coisas. E achava que tinha mais balanço, sei lá, eu achava uma coisa diferente. E por isso tinha bateria lá na Alta Roda, nos grandes clubes, e vinha pra cá, pra baixo, pra Gafieira, pra me ver tocar samba. E eu, então, nessa altura, eu ficava como se fosse um baterista de terceira classe, né? Porque eu não gostava de tocar aquele negócio deles. Então eu digo, passo a deixar de tocar bateria. Aí deixei. Tinha o meu cunhado que fazia dupla comigo, José Lacerda, irmão do Genival Lacerda, esse de Chique Chique, e ele era pandeirista. E eu comecei a tocar pandeiro. Então deixei de tocar a bateria por R$2 por noite para tocar o pandeiro, ganhando 1.500. Mas eu não queria ser um pandeirista de meia tigela, um pandeirista que fosse assim, um terceiro lugar, não. Eu queria estar assim, orelha com o primeiro, já pegando ele me pega e coisa assim por diante. Aí comecei em casa, ensaiar e coisa e tal. Então eles disseram que eu toquei mais pandeiro que eles todos. Só tinha bom ali em Campina. Então eu acho que eu comi a corda e segui tocando pandeiro, não quis mais saber de bateria, certo? E esse pandeiro me trouxe. E eu cheguei até aqui, né? Somente com o pandeiro, tocando pandeiro, e comecei cantando também esse balançozinho de forró, essa coisa toda, e a coisa foi para frente. Jackson, antes de falarmos da sua vinda para o Rio, como é que foi o início de vida aqui no Rio, eu queria que você recapitulasse a sua passagem pela Rádio Tabajara, lá em João Pessoa. Qual foi a figura que mais te marcou na Rádio Tabajara? Que mais me marcou? Me marcou lá muita gente. Começou pelo diretor que mandou fazer um teste de pandeiro. Isso já foi uma marcação, certo? Então eu me lembro muito dele. E disse também a mim que, olha, você tem uma vaga de pandeirista aqui, mas você tem que aguardar, porque a rádio é do governo, e não tem verba, e coisa e tal, só tem 100 cruzeiros. E eu digo, oxe, eu em Campina Grande ganhava 150 cruzeiros por mês. Eu digo, vou para Tabajara, já tem 100 daqui, tem um cabaré que eu vou tocar, que vou ganhar 250, eu tô rico e eu vou pegar logo os 100. Eu disse para ele, faz o seguinte, eu vou começando a tocar, que eu preciso, eu tenho que buscar minha mãe e meus irmãos, o senhor depois vai ajeitando, porque esse ajeitado dele para eu ganhar mais um pouquinho de 100, nunca chegou, certo? Então, começou daí. E outro, tinha um cidadão lá que era muito amigo meu, que era do regional, tinha uma pessoa que eu gostava muito,
Mas ele contava assim, umas histórias e que eu pensava mesmo que era uma coisa verdade. Era capaz de ser brincadeira dele, mas eu pensava de verdade, entende? Porque era costume lá das nossas bandas, lá para minha banda, minha mãe, que a gente acreditasse no mais velho. Então ele sempre contava as histórias. Uma vez ele disse que era marinheiro e viajando lá para a Europa, ele chegou, era muito amigo, estava se falando a respeito de pessoas de popularidade. Ele disse, não, eu era marinheiro, meu tempo novo tinha muita popularidade. Um dia eu cheguei, encontrei em Roma uma procissão que eu vi de longe, eu botei meu chapéu de balinha aqui na crua da cabeça, eu olhei assim, era o Papa que vinha. Eu aqui encostei para lá um pouquinho. Mas quando o Papa me viu, ele então disse assim, assim, olhou para baixo assim, para os caras, disse, para o andor aí, para aí. O cara parado, ele disse, baixa um pouquinho. Aí o Papa saltou. Aí disse assim, agora levanta e vai andando que eu vou conversar com um amigo aqui. Aí chegou lá e disse, mas Milton, mas rapaz, você por aqui? Pois você sabe, coisa. Aí disse assim, perguntou sobre violão, sobre serenata, choros, valsinha, caninha com limão, entendeu? E tal, e saiu, os dois conversando. Disse que o Mussolini estava lá, na janela, olhando para cá, e olhou assim, disse, pô, cutucou o bicho que estava perto dele, disse, olha, quem é aquele cara que vem com o Milton Dantas? Ele não conheceu. O Papa, mas conheceu o Milton. Aquele cara, quem é aquele cara que vem Milton Dantas? Então esse senhor, ele me marcava bem, tanto pelo violão que ele tocava, que era um grande violão, tanto solista como marca. Me marcou bem esse senhor. Talvez ele me disse também o seguinte, tinha um cara, ainda tem, ele é vivo, chama-se Rui. Foi aí aonde eu fui, eu digo, puxa vida, isso não pode ser. Rui de Assis é um cantor romântico, da Tabajara, e ele tem uns 2 metros de altura. E esse cidadão, ele tem mais ou menos 1,50 m, magrinho. Ele estava perguntando, ele chegou para mim e disse, já Campina Grande tem muito homem valente, né? Eu digo essa mesmo. Geralmente tem muita briga por lá, naquele samba onde eu ia, naquelas coisas. Geralmente era por mulher, jogo, bebida e coisa. Pois é, eu também nos meus tempos aqui, eu já fechei aqui muitos bairros aqui em João Pessoa. Eu digo, foi. Mas eu tinha vindo da Marinha naquela época, eu podia fazer isso. Eu tinha vindo da Marinha de pouco tempo, 18 anos de idade, dessa largura, da altura de Rui de Assis, eu digo, tá, bexiga, não é pro homem engolheu? Aí foi onde fui desconfiar que havia uma certa, né, uma jogada ali, que eu não vou dizer que é mentira. Acho que era brincando, né, pra mexer comigo, qualquer coisa. Aí eu fui desconfiar. E o compositor Jackson do Pandeiro, quando nasceu? O compositor Jackson do Pandeiro devia ter nascido há tempos. Mas a gente que quer ser bom para os outros termina se prejudicando. Eu podia ter vindo com umas músicas, as primeiras músicas, por exemplo, que eu gravei, que foi uns grandes sucessos, que eu era feito entre o Edgar Ferreira e Jackson do Pandeiro, ou seja, seu Zé Gomes Filho, que Jackson do Pandeiro trabalha para Zé Gomes Filho, né? Então, por causa da minha besteira, porque ele tinha 6 filhos, eu não tinha filhos, eu trabalhava lá no Rádio Jornal do Comércio, tinha lá um dinheirinho para comprar feijão e pé de porco, orelha de porco, e farinha, aquele povo todo. E eu pensava que eu não sendo parceiro dele, ele pegava tudo e melhorava a situação dele, certo? Então disse para ele um ditado que nós temos no Norte, disse para ele o seguinte, quando você levantar a cabeça, aí eu vou ser seu parceiro. Querendo dizer eu a ele que quando ele melhorasse de vida, levantar a cabeça é melhorar de vida, então eu seria parceiro dele. Viemos, eu vim para o Rio de Janeiro e o Edgar ficou em Recife, depois ele apareceu aqui e disse para mim assim, poxa, eu podia estar aqui junto com você, mas eu não tenho um apartamento para botar meu pessoal, ele tinha 6 filhos, e eu estava com uns trocados junto para dar entrada no apartamento. Eu disse para ele, não, por isso não. Está aqui o dinheiro, você vai me pagando devagar, dá entrada no teu apartamento, que eu só e a mulher, a gente fica num apartamento alugado, num quarto, qualquer coisa, emprestei o dinheiro para ele comprou um apartamento em Niterói, parece de 3, 4 salas de cozinha, aquele povo todo, e trouxe o filho dele para cá. Bom, então, quando foi na hora que eu disse para ele, quem falou nem foi eu, porque eu tinha vergonha de falar para ele. Eu estava esperando ele dizer, bom, agora eu já estou arrumado, nós vamos então fazer as músicas e ser parceiro um do outro. Na hora foi quando eu gravei, acabei de botar uma melodia, passei 2 anos para encaixar uma melodia nessa música dele, que era uma música, era uma história que ele pegou do jornal, recortou tudo, ajeitou, e eu tiro daqui, bota aqui o doutor Pitangui, tira daqui, bota ali, ajeita. Tenho provas disso, porque foi feita, a música foi acabada de ser feita na casa de Pernambuco do Pistão. Lá no terreiro de Pernambuco, o Geraldo Medeiros estava lá, eu perguntando se dava certo aqui, eu vou cantar, ver se quebra e coisa e tal.
Chama-se Ele Disse. Ele disse muito bem, o povo de quem foi escravo não será mais escravo de ninguém. Então ali, aí que a Almira, que era o cão em figura de gente, espera aí, o Jacques tem esse trabalho todinho e ele não é parceiro seu. Foi que eu disse pra ela. Não, porque eu tinha uma palavra empenhada com o Edgar. Quando ele melhorasse, levantasse a cabeça, aí eu queria parceiro. Agora chegou a hora. Ele já tem apartamento, já tem tudo. Aí então ele se negou. Ele disse que não. O seu marido para mim trabalha de graça, porque com essa música pode ser que eu ganhe um terreno, ou ganhe um nome de uma rua, tá entendendo como é que é? É a história que não é bem olho grande não, mas ó. Então, Jacques do Pandeiro devia ter aparecido há muito tempo, desde Sebastiana, desde Forró de Moeiro, desde 1 a 1, desde Mulher do Aníbal.